Senhor Jesus, Mestre amado e divino, bondade suprema no ensino do caminho, no caminho do bem, no caminho da caridade, no caminho do amor e da fraternidade entre todos os irmãos. Agradecemos, Senhor, vossa presença entre vossos obreiros luminosos, os tarefeiros da luz, que vêm de longe para ter com todos nós, numa comunhão de espíritos desencarnados e encarnados, buscando um único objetivo, que é o crescimento espiritual, o crescimento moral, o crescimento interior de todos nós que somos filhos do Pai Eterno e que palmilhamos esta terra, encarnados na nossa missão, passando por provas, por dificuldades, eventualmente expiações, mas seguindo no vosso caminho, Senhor Jesus, o caminho seguro, o caminho da lei universal, o caminho da caridade, do amor. Agradecemos essa noite sagrada, onde juntos estamos em fraternidade com todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, num enlace de paz, no serviço da boa vontade. Que assim seja então nesta casa da boa vontade, amado Mestre Meigo Rabi de Nazaré. E então, meus irmãos, para hoje, convém-nos estudar um pouco dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Esse é um capítulo que traz muitos esclarecimentos do codificador em relação às palavras do Divino Mestre. Palavras essas que muitas vezes para nós soam até em dissonância com aquilo que o Mestre quis de fato nos passar. E é isso que o codificador vem nos esclarecer. Mas para começar, há 3 palavras fundamentais que têm que ser entendidas nesse texto. As palavras são candeia, alqueire e candeeiro. Nós vamos então pedir ao nosso irmão Fernando, que tão bem e tão profundamente conhece esse capítulo, que nos explique que palavras são essas e em que contexto elas foram colocadas para nós. Convidar a sentar aqui. Boa noite, meus irmãos. O que o nosso irmão Davi está falando é importante para que a gente tenha uma melhor compreensão do ensinamento. A candeia é uma espécie de lamparina. Os mais jovens não fazem nem ideia, né? Mas se pensarem na lâmpada de Aladim, é mais ou menos aquilo. Só que era feita de barro, de argila. Continha no seu interior o azeite e um pavio, que era aceso e era mantido pelo azeite como combustível. O alqueire era um vasilhame, que nosso irmão Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso, ele fala que tinha uma capacidade mais ou menos de uns 35 litros, como se fosse uma sacola para carregar trigo ou mesmo outras coisas. E o candeeiro é como se fosse esse tripé aqui, em que ficava mais alto para se colocar sobre ele a candeia a fim de iluminar todo o recinto. Voltando à época de Jesus, devemos lembrar que a maioria que nós chamamos de casa, das moradias da época, era de um cômodo. Então era um cômodo para tudo. Então, quando se colocava a candeia sobre o candeeiro, nesse cômodo, ele iluminava todo o cômodo. E é nesse sentido que vêm as palavras de Jesus em São Mateus, capítulo 5, versículo 15.
Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz desse cômodo. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Mas da mesma maneira, outras palavras são ditas no seguinte sentido: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas em parábolas? Por que então, mestre Jesus, falas ao povo alegoricamente, usando alegorias e parábolas? Respondeu-lhes então, e disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios dos reis do céu, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará em abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia do profeta Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, nosso codificador nos diz: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender todos estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem esclarecer. Então, o que podemos entender disso? Mas, um pouco à frente desse mesmo capítulo, o codificador nos fala sobre algumas palavras do Divino Mestre sobre as sementes. Nós somos como as sementes. As sementes que algumas estão prontas para germinar e dar muitas sementes, outras estão razoavelmente prontas, vão germinar, mas não vão dar tantas sementes. Outros ainda vão dar um número incalculável de sementes e talvez outras nem consigam germinar. Então isso nos mostra que a nossa realidade, e a realidade bem àquela época, é bem diferente. Naquela época tudo estava por se fazer, já que muitos não compreendiam o processo. Vamos ler aqui um pouco mais adiante no capítulo. Enquanto que hoje esse conhecimento já é mais amplo. O que você acha, Pedro? Sim, eu só gostaria de completar, você já falou,
Porque quando Jesus aqui ensina por parábolas, é importante saber que era um costume dos hebreus. Os ensinamentos eram passados não por escrita, mas pela oratória. Então já era conhecido deles esse padrão. E a parábola hebreia é um pouco diferente da parábola de Aristóteles, que é uma narrativa, uma história curta de um fundo moral. A parábola hebreia ela é mais ampla. Quando Jesus fala, por exemplo, médico, cura-te a ti mesmo, para o hebreu é uma parábola, é um ensinamento. Então, era costume naquela época esses ensinamentos por parábolas. Então, não era uma coisa que eles desconheciam. É claro que qualquer coisa nas mãos de Jesus toma uma amplitude completamente incomum. Jamais alguém ensinou por parábolas como mestre. Mas aí vem aquilo que a gente tem falado em outros estudos nossos. Era Jesus falando para corpos? Será que Jesus estava falando para aqueles corpos que estavam ali naquele momento ouvindo? Então, o que ele falou não se concretizou para todos aqueles que estavam naquela época, para todos aqueles que estavam no século passado, há 3 séculos atrás. Não. Jesus não falava para corpos como nós. Mesmo as nossas damas aqui, que gostam muito do vestido, nenhuma dama nossa conversa com vestido. Conversa? Você não conversa com vestido. Então, ele não ia conversar com vestimentas de carne, osso e sangue. Jesus estava falando para espíritos imortais. Então, ele sabia que nem todos, naquele momento, eram capazes de compreender, mas que as sucessivas reencarnações iriam possibilitar que aqueles espíritos fossem gradativamente aprendendo. Então, se nós pensarmos como campos em que Jesus estava lançando sementes, eu diria aos nossos irmãos, aqui acho que não tem nenhum lavrador, nenhum agricultor, né? Mas mesmo assim, se nós tivéssemos 3 terrenos, um terreno que já foram tiradas as pedras, os tocos, o mato, já começamos a rotear a terra. O outro terreno, começamos a tirar as pedras, começamos a tirar os tocos, começamos a tirar o mato, mas ainda não foi preparado, não foi arroteado. E o outro terreno que está com pedra, com toco, com mato, nada foi feito ainda. Nós temos um punhado de sementes, um saquinho de sementes. Em qual dos 3 terrenos nós iríamos cultivar as sementes? Eu sei que vocês não são agricultores. Vocês iam jogar a semente de vocês no meio do mato, da pedra, do toco lá? É o que Jesus está fazendo. Então, o povo que acreditava no Deus único e já tinha a compreensão que poderiam assimilar naquele momento o seu ensinamento, era o povo hebreu, eram os judeus. Então, por isso que ele foi levar a sua mensagem primeiro para os judeus, mas quem mais compreendiam eram os apóstolos. E mesmo assim, Jesus muitas vezes precisava explicar, pois em 2 parábolas, que é a parábola do semeador, e ele sendo o semeador, ele explica para os apóstolos o que era cada ensinamento daquele que ele trouxe. E do joio e do trigo também. Ele também dá as explicações minuciosas, que era mostrando para nós como que se deve estudar o Evangelho. Então ele já deixava ali para nós a metodologia de compreender os seus ensinamentos de vida eterna. Provavelmente, muitos de nós, naquela época, estávamos entre aqueles que não tinham a menor chance de compreender. Éramos terrenos completamente baldios e sem possibilidades de fazer germinar as preciosas sementes do Mestre. Mas graças a Deus, Jesus, na sua misericórdia, concedeu-nos o tempo, várias reencarnações, e hoje estamos aqui, sem precisar competir com os leões, sem ser chicoteados,
sem ser apedrejados, podendo estudar o seu evangelho. Lembrando rapidamente que à época os cristãos, para poder ter um lugar para se reunir, já se reuniam junto aos chamados mortos, porque era no cemitério. Então ali já começavam as primeiras reuniões mediúnicas. E é exatamente, irmão Fernando, com essas palavras é que em seguida nós temos esta outra parte ainda do mesmo capítulo: não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis na cidade dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem toda a humanidade. Se, portanto, diz aos seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que nada teria de caridoso, de amor, e Jesus é puro amor e pura caridade. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os nossos irmãos, com os irmãos gentios, com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por se fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, ou seja, são a dificuldade, são o campo não cultivado. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos, ou seja, fazer crentes entre os de boa vontade, entre os que desejam a luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, por egoísmo, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza em estar na treva, porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar a mostra de indiferença, mas a boa política. Chegar-lhes à vez, quando estiverem dominados pela opinião pública, pela opinião geral, e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor, aí sim julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outro. Então aqui o Consolador explica é que o tempo há de passar, os corações hão de se tornar a argila mais amolecida, que há de abrigar a lei do amor e da caridade, o entendimento universal de que a lei é para todos. E nesse momento em que isso vá ocorrendo, em que isso se torne opinião geral, mesmo aqueles que estiverem ouvindo estarão ligados nessa opinião geral, e eles também aceitarão a verdade. É o termo gentil, só para a gente poder entender, que não tem a ver com gentileza. É se nós espíritas, né, falássemos assim: quem são os gentios? São todos os outros que não são espíritas. Todos os outros. Então, o gentil era todo aquele não judeu
Porque mesmo, a gente vai falar judeu e não hebreu, que nós já conversamos anteriormente, que os samaritanos eram hebreus, assim como os judeus, porém se tornaram inimigos. Eram irmãos que brigaram e se tornaram inimigos ferrenhos. Então, havia uma aversão ali, mesmo entre eles. E todos os outros que não comungassem no mesma crença, no mesmo ideal, eram gentios. Então, esses gentios seriam aqueles que não acreditavam no Deus único, que não tinham, que o judeu, pelo menos, ele tinha o dever de ajudar pelo menos outro judeu. Era um dever do judeu ajudar outro judeu. Já era o começo. Já o gentil, como não tinha a crença num Deus, nem um idealismo, era cada um por si, né? E talvez não dissesse nem como a gente costuma dizer, né? Cada um por si e Deus por todos. Quando você é muito egoísta, é cada um por si e Deus contra todos. Então, pelo menos entre os judeus, já tinha pelo menos essa ideia de uma certa irmandade, pelo menos entre eles. Para cada época, né, Fernando, um desafio diferente. Naquela época, o desafio é que apenas o povo que acreditava no Deus único era um povo pequeno. E outros não tinham a mesma crença. E hoje, qual o nosso desafio atual? O nosso desafio atual é a humanidade cada vez mais dedicada ao materialismo, cada vez mais aprofundada no materialismo. Porque hoje, o Deus é uno para todos. Todos aceitam o mesmo Deus. No entanto, quem está somente na prática do materialismo, quem não volta os seus olhos para a verdade do amor e da caridade, continua sendo um desafio da mesma maneira, de uma maneira diferente, mas da mesma maneira um desafio para que a semente da espiritualidade possa se avançar mais, para que as ideias do Cristo possam ser implantadas no coração de todos. Eu estava ali fora conversando com o irmão João, aí ele falando da nossa necessidade de socorrer aos nossos semelhantes. Aí o irmão espiritual trouxe por intuição que só vamos estar compreendendo bem o Evangelho quando entendermos que não estamos socorrendo um semelhante, mas estaremos acolhendo um irmão, que é muito diferente, né? Quando eu preciso comunicar o Serginho, que ele me ajuda, ou quando o André precisa socorrer o André, é muito diferente. É muito diferente do que ajudar um semelhante. Nós já estamos colocando aí um muro entre nós e eles. Quando nós falamos irmão, a irmandade que o Davi está falando aqui, da humanidade, é completamente diferente. Socorrer um irmão é uma alegria. Alegria. O meu irmão que estava, o André, estava com sintoma da gripe aí, com febre, dor de cabeça, dor no corpo. Então ele me ligou e pudemos de alguma forma ser útil. Então, ao vê-lo recuperado, ao vê-lo aqui dentro da casa, do trabalho, que alegria, que coisa boa. Então é completamente diferente de uma assistência a um semelhante, né? Então, irmão Fernando, exatamente com essas palavras é que nos exorta o nosso codificador na coragem da fé, que tenhamos coragem de defender aquilo no que acreditamos, que façamos isso com o coração decidido, com o coração realmente imbuído dessa verdade. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos.
Então temos, meus irmãos, que a coragem de falarmos, não só falarmos da boca para fora, sobre caridade, sobre fraternidade, sobre amor, e lembrarmos que quem nos ensinou primeiro sobre essas palavras foi o Cristo, que os profetas vieram antes dele para nos dizer essas palavras, e não demos atenção, pelo menos entrou por um ouvido e saiu por outro. O Cristo também veio, nos disse as mesmas palavras, e ainda assim, provavelmente nós estávamos entre aqueles que não viam, que não ouviam, ou que ou escutavam, mas não entendiam. Hoje, a doutrina espírita é a nossa terceira e derradeira oportunidade de colocar os nossos ouvidos, colocar os nossos olhos, o nosso raciocínio ao dispor do Cristo. Isso é dar o testemunho do Cristo. Isso é dar o testemunho de que aquilo que Ele nos trouxe de leis universais estão sendo aprendidas, estão sendo incorporadas, ainda que com a nossa dificuldade, a nossa pequenez do ponto de vista moral, ainda com todas as nossas dificuldades, mas estamos aqui fazendo um esforço de boa vontade para entender de fato essas leis. Eu queria falar de um testemunho pessoal. Há mais ou menos 40 e tantos anos, em uma reunião na casa da minha avó por parte de pai, na cerimônia do Natal, a minha avó perguntou se alguém queria fazer uma oração. E a minha mãe se prontificou a fazer uma oração. Uma oração, que a gente diria assim, uma oração espírita. Que nós éramos únicos, nós éramos a minoria total, né? Nós estávamos no meio de gentios. Aí a minha mãe fez uma bela prece, com muito fervor, e eu ainda adolescente, aborrecente, falei com ela assim: mãe, só perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, porque ali só tinham católicos e tudo. Aí, passado um tempo, na reunião aqui, na época era através da irmã Josefa, o médium passava, o espírito passava pela mediunidade dela, a gente falava que era um mentor, né? Mentor espiritual. Aí na hora que eu fui tomar a passe, ele falou justamente essa aqui: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele perante Deus. Mas graças a Deus não precisou isso não, Jesus não envergonhou de mim não. E me deu mais uma oportunidade, né? Mas gostaria de falar... E tem um detalhe, ele está aqui. Desde o primeiro da reunião ele estava aqui, ele está aqui. Mas foi um grande ensinamento, eu estou procurando aprender. A passagem de colocar a candeia sobre o candeeiro para iluminar, nós temos que observar o ensinamento espiritual contido aqui. Todos os que nos precederam e que se sacrificaram, e que a semelhança de Jesus doaram as suas vidas para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós. Esse testemunho é colocar a luz sobre o candeeiro. Então, quando formos chamados a dar testemunho, não é praga de Deus, não é que Deus esqueceu de nós, não é porque tudo cai sobre nós, é para darmos o testemunho. E hoje o testemunho não é com chibatada. Quem toma pedrada aqui? Chibatada. Quem é açoitado? Quem aqui é colocado para poder lutar contra o leão? Quem aqui é crucificado, pregado na cruz? Não. Mas são os testemunhos de humildade, de paciência,
de perdão, de compreensão, de auxílio àquele que a gente às vezes julgava, que não gostava da gente, que nos considerava inimigos. Então são esses o testemunho que precisamos dar. Isso é colocar a luz sobre o candeeiro. Porque é importante falar? É importante falar. Mas muito mais importante é exemplificar. É exemplificar. Porque, como nos ensina Emmanuel, se a palavra chama, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, é esse o testemunho que precisamos dar. E nós precisamos colocar a luz do ensinamento do Evangelho sobre o candeeiro das nossas ações para com todos aqueles que cruzem o nosso caminho, encarnados e desencarnados. E é por isso, meus irmãos, que completando esse capítulo, está aqui: carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Portanto, rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis compensados no céu. E em que exatamente os homens podem odiar ou perseguir? Provavelmente a lei universal do amor e da caridade para aqueles que ainda são mais endurecidos, um pouco mais egoístas, que ainda não conhecem a verdade do amor e da fraternidade. Esta vai ser a oposição. Mas nós não podemos arredar pé do nosso trabalho. Não podemos nos distrair em relação a levar a causa do Divino Mestre à frente. Causa que não é do Divino Mestre somente, mas de toda a universalidade. Causa que Ele veio nos trazer em nome do Pai Eterno, como governador espiritual do nosso orbe. Então devemos estar lado a lado com Cristo, lado a lado com seus ensinamentos, e devemos disseminar esses ensinamentos do fundo do nosso coração, prestando testemunho a Ele e, acima de tudo, levando a nossa cruz. Tome, portanto, a sua cruz aquele que quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto que os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes pelos gozos terrestres, pelas questões sociais, pelas questões materiais, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Tem uma das lições do Evangelho que nos fala que aqueles de nós que procurarmos seguir conforme os ensinamentos do Cristo, receberemos o cêntuplo do que estivermos esperando. E Emmanuel nos faz um alerta, se não me engano, no livro Luz Acima, o irmão João nos brindou com a lição, em que ele fala: iniciar o trabalho no bem é fácil, continuar o trabalho no bem é difícil.
perseverar até o fim é crucificar-se. Mas a crucificação com Jesus é a perda do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do apego aos bens materiais. Porque o seu jugo é leve, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. É só o amor e a caridade. Então, irmãos, esse capítulo sintetiza muito, se não tudo, do que devemos nos imbuir em termos de vontade. Precisamos testificar, precisamos testemunhar, precisamos dar o nosso testemunho a essa obra do Cristo, a essa verdade universal que é o amor e a caridade. E só podemos fazer isso vivendo em fraternidade, doando-nos uns aos outros, de coração a coração, em unidade com o Pai Eterno, porque o Pai Eterno é um, e Ele é um também nos nossos corações. Também nós temos que estar nos corações uns dos outros. Temos que estar no coração de todos os irmãos, assim como Cristo nos tem no seu coração, e assim como o Pai Eterno, nosso Criador, também nos tem. Então, que possamos fazer esse trabalho com toda a melhor dignidade que pudermos. Que a luz nos abençoe. Que assim seja. Sobre esse falar com os irmãos, é um relato que é como tem sido para nós que estamos na parte dos passos lá, é importante a oração, a concentração que vocês têm ficado aqui, como que tem facilitado. Porque hoje, eu diria assim, quando vocês vierem para a fraternidade encontrar com alguém e perguntar onde vocês vão, vocês não falem assim, eu vou na fraternidade tomar um passe. Não, eu vou trabalhar na fraternidade, porque vocês têm nos ajudado muito. Que Jesus nos abençoe. Agora sim.